Pronto. Então vamos lá, nosso encontro de abril e vamos para a atualização dos círculos. Quem quer começar? Nara, quer puxar aí? Posso começar? Posso puxar. Eu acho que eu posso atualizar um pouco o Círculo das Guardiãs e o de sustentabilidade econômica. E talvez um pouco do Círculo Geral também, né? Que a gente acabou de ter reunião. Já aproveito e já emenda e depois você complementa, Bel. Então, hoje a gente teve reunião do Círculo Geral e a gente avançou bastante num tema que estava perpassando todos os círculos, que é a questão do repositório, né? Qual é a ferramenta? E a Eli, que está aqui, gente, precisamos celebrar esta mulher maravilhosa que criou uma planilha incrível de comparação de uma série de ferramentas, de possibilidades, né, de repositórios para gente. Então, quem quiser depois dar uma olhada, a gente pode compartilhar também. E aí a gente avaliou, né, a proposta que foi recomendada, que seria a utilização do Notion, né? Tinha sido a proposta, o Notion junto com o Discord, e aí a gente entendeu que o Discord nesse momento não faria sentido, que a gente manteria o WhatsApp junto com o Notion, né? E aí esse é um passo importante para a gente caminhar, para ter todas as informações, os metacordos, acordos, todos os documentos dos círculos e também os entregáveis, né, que os círculos venham a produzir, bem como, né, o círculo de conexões também com carômetros, com processo de integração, que daí elas vão falar mais também sobre isso. Então, acho que essa foi a principal definição que a gente teve hoje no CG. E aí ficamos no círculo de sustentabilidade econômica com essa missão de encontrar uma forma de bancar, né? Ainda que seja o melhor custo-benefício, então não é um valor muito alto, mas mesmo assim vai ter um aporte financeiro aí. E aí eu queria aproveitar para reiterar o convite para as pessoas que quiserem, que se sintam chamadas a entrarem, né, nesse círculo porque a gente tem essa primeira missão de custear essa plataforma, né, o Notion, que vai ser utilizado por todos os círculos. Então, acho que é isso. É, com relação às guardiãs também, a gente tem percebido um movimento cada vez mais de passagem de bastão para o círculo geral, e isso é muito positivo, né? Tanto eu quanto a Bel, como iniciadoras, a gente entende que essa comunidade, ela, desde o início, foi sonhada para ser autogerida, né? Então, nós não somos as donas dessa comunidade e queremos cada vez mais que o círculo geral e os demais círculos se apropriem, né, dessas decisões e do funcionamento mesmo, né, da comunidade. Então, a gente tem sentido esse esvaziamento, né, da dupla de guardiãs e passando cada vez mais as responsabilidades para o CG. Bel, quer complementar alguma coisa? E já emenda aí o Conexões. Não, primeiro, assim, apreciar muito a Eli. Gente, vocês não têm noção do trabalho que ela fez, assim, que maravilhosa, que garota. Eli, assim, agradecer toda a sua entrega, foi um trabalho, assim, primoroso. Nunca tinha visto igual de pesquisa de plataforma de comunidade, assim. Incrível mesmo, assim, parabéns. E obrigada, né? E o Notion a gente vai usar um membro só, então seria US$ 8 por mês, né? Então não seria para um membro para cada pessoa uma assinatura para cada pessoa da comunidade, né? Seria um podendo convidar até 100 pessoas, que é o que a gente usa na brasileira, então ele fica bem mais acessível, né? Então foi bem interessante, assim, a gente importante ter dado esse passo, porque no CG a gente estava vendo que todos os círculos estavam travando no repositório, né? Que o círculo, o Google Drive já não supria mais, né? E para o círculo de conexões, normalmente quem traz é a representante, né, que é a Geise, mas ela está sendo polinizadora no Amuta, no design de conexões, então hoje ela não pôde participar, mas eu trago aqui por ela. A gente está trabalhando, a gente criou o papel Boas-Vindas dentro do círculo de conexões, que é um papel que ele estrutura a integração de novos membros.
Então, como que faz para entrar na comunidade? Quem pode entrar na comunidade? Quem não pode? Tem integração para essas pessoas? Então, a gente já está pensando em diversas questões, assim, então, para poder fazer pelo menos de uma forma bimestral, boas-vindas para as pessoas novas que querem entrar e ter todo um passo a passo, um material, um documento para isso. Vou passar bem por cima para vocês a gente fez uma mínima integração viável que a Mari usou com as duas pessoas que ela convidou para a comunidade também. Então, só vou passar aqui rapidinho. Isso é um material que ainda vai ser muito mais aprimorado, né? Mas aqui a gente tem, então, um material que a gente fala, bem-vinda, qual que é o propósito da comunidade, o manifesto, para quem que é a comunidade, para quem não é, quais são os níveis de engajamento da comunidade, né? Como que é a nossa estrutura organizacional, a gente mostra o desenho dos círculos, daí passa círculo por círculo, guardiãs, novas formas de trabalhar, conexões, aprendizagem e inovação, sustentabilidade econômica. Aí algumas perguntas frequentes, por exemplo, como que a comunidade funciona no dia a dia, como posso conhecer quem faz parte, onde eu posso aprender uma introdução de autogestão, quanto custa para fazer parte da comunidade. E é isso, assim, tipo, então esse é só um comecinho do que a gente quer fazer. No Círculo Geral já vieram várias outras ideias, que eu tô com essa tarefa de aprimorar esse material. Mas, assim, só para falar, então, que a gente está nesse movimento de ter um movimento de integração de novos membros, com isso também pensando em criar pelo menos uma página básica para as pessoas acessarem. Então, para que as pessoas não fiquem perdidas. E não só para pessoas novas, mas também para pessoas que já estão na comunidade, que estão perdidas também. Né? Então, para que a gente consiga situar todo mundo e ter um norte, assim, né? Como que eu faço para entrar num círculo? Como que eu faço para sair de um círculo? O que que eu preciso? O que que eu não preciso? Então, ter esse material. Então, esse é o que está rolando também no Conexões. Acho que é isso. Tem mais alguma atualização de algum outro círculo? A Datise pode dar do Novas Formas? Ou a Eli? Oi, gente, olha, eu reiniciei esse computador 3 vezes. Ele realmente, o Zoom não quer colaborar comigo hoje. Não consigo fazer essa câmera funcionar, gente. Mas eu nem tô achando ruim, porque eu tô com a cara da derrota, de uma dor de cabeça gigante. Então vamos que vamos. Foi muito bom estar aqui com vocês, gente. Então, uma atualização rápida, como vocês tinham comentado. Nós temos andado em duas frentes, basicamente, dos papéis que nós temos disponíveis hoje. Um deles, um trabalho bacana que está sendo feito pelas energizadoras do papel de curadoria de conteúdo, batizado como Curamoras de conteúdo. Curamoras, né? Não só de conteúdo, de explorar novas práticas do trabalho. E a gente está trabalhando na mesma questão de aprendizagem que foi compartilhada aí há alguns meses, com o objetivo de entregar um resultado dessa nossa pesquisa aqui para a comunidade. O que a gente espera fazer em algum momento, a partir do mês que vem. Então, estamos trabalhando naquela pergunta sobre como é que a evolução profissional pode ser percebida e reconhecida numa organização autogerida. Fora isso, um dos papéis está relacionado a sistema, outra categoria, né, papel, mas pessoas, né, diferentes energizando esse mesmo papel, essas pessoas também estão olhando esses papéis estão olhando para a sistematização desses conteúdos, o que envolve e cruza com outras necessidades que a gente tem dentro do círculo não, perdão, da comunidade. Papel esse e essa entrega feita pela Eli, como a Bel comentou há pouco. Então, também tem esse trabalho acontecendo no paralelo. E temos também uma outra frente olhando para trocas, e que mais trocas a gente pode promover aqui no grupo, mas não temos atualizações voltadas a este papel. Então, creio que seja isso por hora aí do nosso círculo de novas formas, gente. E se quiserem complementar, fiquem à vontade. Obrigada, Dati. Estou muito curiosa para ver essa entrega toda aí das organizações que vocês estão entrevistando e tudo mais. Amanhã tem um horário com a Shirley de noite, né? Também para a brasileira contribuir aí com todo esse levantamento. Vai ser bem legal. Então tá. Alguém tem mais alguma contribuição sobre isso? Acho que foi tudo, né? Então vou voltar aqui para
nossos slides. Gente, temos uma outra atualização que é sobre as datas dos próximos encontros. Já colocamos lá no grupo do WhatsApp as novas datas. Tem uma mudança específica que, pelo menos por um tempo, a gente vai ter que mudar os encontros para terça-feira, porque na área está fazendo formação de multiplicadores B e caem justamente na quarta-feira, então hoje ela está perdendo o encontro, mas então a gente vai ter que passar o encontro de maio, mas junho e julho a gente já deixou ali para terça-feira, então dia 20 de maio, 24 de junho e 22 de julho caem em terças-feiras. Beleza? Também esse aviso paroquial aí, depois eu vou E também falar. várias pessoas tinham comentado que quartas-feiras elas não poderiam, então também é uma oportunidade de pessoas que só podem na terça virem, né? Boa, exatamente. Também vamos testando aí as agendas, né? E é isso, gente. Então temos nosso momento conexão, que então o ciclo de conexões normalmente propõe alguma atividade, né? E dessa vez pensamos, né? Normalmente a gente pensa a atividade em função do conteúdo do dia. Então pensamos, bom, Armando estará apresentando o seu relato de experiência, o que podemos fazer? Aí a Geise, né, do Conexões, nossa representante, pensou, por que a gente não conversa com o Armando e pergunta para ele se ele, lá na PUC, se ele faz alguma atividade de conexão, alguma coisa desse pilar relacional e que a gente poderia aplicar aqui na comunidade hoje. A gente pensou em algumas coisas, demoraria muito mais tempo, mas chegamos a uma conclusão aí, então eu já passo a bola aí para o Armando e já aproveito para agradecer aí ter aceitado esse convite também. Legal, super obrigado. Acho que vai ser divertida a conversa hoje. Mas quando a Bel me perguntou, né, o que a gente podia fazer para fazer a conexão, depois eu vou contar para vocês o que eu tinha sugerido, mas não ia dar muito certo. Certo ia, mas ia gastar um tempo bem razoável, né? Então a gente resolveu fazer a coisa um pouquinho mais simples, né? A ideia é basicamente a gente, sei lá, dividir a galera em 2 ou 3 grupos aqui para conversar um pouquinho de o que, além da teoria, vamos chamar assim, da autogestão, precisa existir num grupo, ou a gente precisa desenvolver num grupo para ele poder experimentar a autogestão. Então, de novo, a ideia é fora, né, os princípios, a regrinha, o livro, o que mais que a gente tem que trabalhar num grupo para esse grupo poder trabalhar com autogestão? É um pouco essa a provocação da pergunta. Boa, obrigada, Armando. Divide em quantas turmas? Umas 3 salas? Acho que sim, né? Eu acho que dá 3 salas, né? Então tá, Nara, você consegue dividir pra gente? Se for 3 salas, fica 3, 3 e 2. Ah, então bota 2. 2 salas? Pode ser duas É, salas com 4? Bom, Quanto tempo? 10 minutos. Beleza. Então, abrindo. Tchau. nós 3 aqui mega suspeitos para conversar disso, né? Pois é, né? Gente, vocês se importam se a gente manter a gravação? É porque normalmente eu paro quando a gente entra em salinha, mas acho que essa conversa é tão rica que acho que seria interessante, né? Vamos lá. Eu sou suspeito porque é muito disso que eu vou estar mostrando hoje, né? A ideia não é só falar de círculos, mas explicar um pouco o que está por trás do processo todo, né? Então vamos O que a manter, gente tá? trabalha na PUC. Vamos manter a gravação. Então, eu vou falar menos, mas vou escutar vocês. E aí, gente, o que vocês acham que precisa ter para além da teoria para uma organização viver autogestão? Eu acho Benção. que Vai lá, Sheila. Começa por você. Aí chama alguém. eu não sei se é porque eu estou revoltada com o ser humano esses dias, mas acho que vai muito da escolha. Eu acho que começa da pessoa escolher e querer se colocar num espaço. Então, vai, na minha percepção, vai além da estrutura, vai além do que a empresa está oferecendo. Acho que tem uma parte que é do indivíduo, escolher se colocar, participar, enfim, e contribuir ali. Mas acho que isso é muito influenciado pelo que eu estou vivendo essa semana, assim, de pessoas indisponíveis, de pessoas
com falta de educação, inclusive, assim, de falta de cuidado com o outro em alguns projetos. Acho que o primeiro que me vem à cabeça é isso, assim, a pessoa escolher, tá ali. Pedro, ele começou a falar? Eu trabalho muito a questão do autoconhecimento, que eu acho, assim, uma parte essencial e que está fora do radar, eu acho que da maior parte das empresas que estão aplicando autogestão, né? Estou falando desde Corporate Rebels, né? Uhum. Que eu tenho essa conexão com eles. E agora que está vindo a Tough Training, né? Falando de soft skills, Uhum. ainda não estamos nem falando de self, né? E eu vejo que a maior questão é essa, porque se eu tenho crenças que me levam a precisar controlar, centralizar, punir, se eu não trabalhar isso, a autogestão só vai me expor, porque isso vai ficar assim, vai ficar muito ampliado. Uhum. É aí que eu acho que dá um monte de pau na autogestão. Então, se eu tivesse uma pecinha só, que é o que eu mais trabalho, é o autoconhecimento. Isabel? Concordo muito com vocês dois. E agora eu pensando no lugar no lugar de uma pessoa que decide transformar a sua organização autogerida ou que cria uma organização autogerida. Eu acho que é imprescindível que essa pessoa tenha noção do malefício que o capitalismo causa para o mundo também, sabe? Que entenda as estruturas de poder, questione essas estruturas de poder e se entenda que ela também ela também se beneficia com esse sistema e que ela consiga passar por uma crise existencial, de verdade. Assim, sabe? Que ela tenha uma crise existencial de ver que merda que eu tô fazendo, sabe? Ou que merda que eu posso fazer, que merda que me falaram que é para eu fazer, né? Então que ela consiga ter esse olhar crítico e entender a importância dessa de não replicar essa monocultura da forma de trabalhar e poder ter uma forma mais crítica, também não tão colonizada, né? Porque, se eu não me engano, por exemplo, a sociocracia também é uma forma colonizada, né? Veio da Holanda e a gente aplica aqui no Brasil. E ela não tem o pilar de relações. E parece que a sociocracia Brasil que incluiu o pilar de relações, que para mim é pilar um dos mais importantes que tem, assim, na autogestão. Então, acho muito difícil que a autogestão flua sem esse assunto das relações também. Então, eu particularmente não consigo imaginar uma liderança fazendo uma transição para autogestão sem um acompanhamento de terapia, assim. Eu acho que é quase que impossível, porque são muitas complexidades e muitas incoerências que brotam, sabe? Então, eu acho que terapia é uma coisa muito importante, que daí entra no assunto do autoconhecimento, né? Mas daí para a equipe, a gente também não tem como obrigar a equipe a fazer terapia, né? Então, é importante que a empresa ofereça algumas formas de que a pessoa entenda que olhar para si faz parte do seu desenvolvimento profissional. Então, acho que falei bastante assim, mas resumindo também é olhar para si assim, né? E aí, Armando? Bom, vou contar um pedaço que eu não vou contar, vou contar outra coisa. Você sabe que isso que você falou do negócio dos relações, eu sou mais adepto do pessoal da O2, né? Não tenho nada contra a sociocracia, mas a minha formação foi O2. E a O2, ela tem os modos de reunião. E um dos modos de reunião é o cuidar, que é exatamente o não é que é um modo de chama modo de reunião, mas o conceito todo é dizer que das várias reuniões que aquele grupo tem, de tempos em tempos tem que existir uma reunião onde o objetivo é a gente olhar as pessoas. É esse o conceito, entendeu? Do cuidar. Mas eu fiquei interessado do que você estava contando do time mesmo da brasileira. Vocês chegaram como é que vocês trabalharam as pessoas para elas aceitarem a autogestão? Ou vocês não trabalharam as pessoas e meio que elas compraram o conceito? Só curiosidade. Acho que foram as duas coisas. Porque não tem, as pessoas nunca estão prontas, né? Acho que nem eu tô pronta. Sempre assim, né? Então, antes da Nara chegar na brasileira, a gente tinha contratado um consultor que supostamente ele entendia da autogestão, mas eu não acho que ele entendia de autogestão a prática, mas ele entendia dos conceitos dos princípios básicos, sabe? Então, a visão, né? Ele tinha essa lente.
E ele trabalhou muito comigo e com a Jana, assim, um trabalho muito forte nós duas, individual, especialmente porque nós falávamos por a gente, nós queremos, então, essa separação, essa individuação de cada sócia, qual que é o desejo mesmo de cada sócia, porque cada sócia queria implementar a autogestão e tudo mais. E aí depois foi feito esse trabalho com a equipe, né? Porque no final das contas, Jana e eu estávamos quase prestes a vender a empresa, assim, que a gente não aguentava mais, assim, sabe? Então, foi um pouco goela abaixo, sim, foi um pouco. Mas é que a gente já tinha essa cultura. Então, ele só ia trazer mais estrutura, porque não mudou muito a cultura da brasileira. Na verdade, ela só deu mais estrutura para uma coisa que era feita de uma forma empírica. Então, não foi um choque grande para a equipe, sabe? Para a equipe foi mais uma. Eu acho que foi até mais um alívio, porque a gente tinha ordem agora, a gente tinha mais estrutura. Então, mas, por exemplo, o cuidar, a gente tem há muito tempo já um encontro quinzenal que é a abertura de coração. Então, que a gente senta em roda, tem um bastão da fala, e cada pessoa fala como está se sentindo. Já tem mais de 5 anos essa reunião, antes mesmo da autogestão, sabe? E ela é muito potente, ela é super simples, mas ela é muito potente. Então, as pessoas não são obrigadas a falar, mas, enfim, então, a gente já vinha trabalhando isso um pouco individual, sabe? Então foi isso, assim. E a gente tem o Círculo Guardiãs da Paz, né, que cuidam para essa cultura de paz. Então tem alguns momentos, assim, então que isso já está introjetado bem forte, assim, na cultura. Isso. Legal. Sabe o que é interessante isso, né? Agora que você estava falando, até marquei aqui a colinha para não esquecer de comentar depois. A PUC é esquece alunos, tá? São 30 mil alunos, mais de 30 mil alunos. São 1.500 colaboradores. 280 entre gestores e coordenadores. É muito louco. A gente vai falar daqui a pouco disso. Muito louco. Eu acho que tem um desafio bem grande desse negócio de você mudar o mindset, sabe? Bem complicado. E é engraçado, eu acho que para o Pedro eu sei que eu já contei isso. Eu, antes da PUC, eu cheguei a trabalhar numa startup, não para uma startup, eu implementei a autogestão numa startup. E depois eles desmontaram a autogestão. Mas por que eles desmontaram? Foi muito interessante. Eu tive uma conversa com o dono para entender depois, né? Muitos dos princípios eles mantiveram, mas o conceito de acabar com o hierárquico e o comando e controle, eles disseram não dava. Por que não dava? Porque o time disse é variável demais ao mesmo tempo. Se a gente pode mexer em tudo, ferrou. É muita coisa. Olha que louco. É interessante como o ser humano reage. Então a reação deles foi: a gente precisa de um pouco de estrutura. Vamos definir que tem algumas coisas que vocês definem. E aí a gente, dentro disso, a gente dá sugestões. Mas se todo mundo pode mexer em tudo, não dá. Porque a gente está numa faixa de crescimento tão louco que não vai dar para fazer isso, né? Doido, né? Apareceu um aviso para mim para fechar as salas, mas eu imagino que a Nara vai fechar, né? A Nara fecha, é. Espero que sim. É, a equipe, ela, às vezes, ela tenta fazer com que eu e a Jana, a gente dê as respostas prontas ainda, sabe? E é muito conveniente dar a resposta pronta também, muito fácil, sabe? Mas eles veem os benefícios, assim, sabe? Porque, para ser bem sincera, tá fácil a conta, o equilíbrio entre a questão dos benefícios da gestão com os malefícios que trazem, a conta fecha. E as outras empresas, outra opção é para. Cara, gente, as condições das empresas são muito ruins de trabalho. Então, o pessoal prefere a brasileira. Esse que é a coisa. Por mais que vai ter mais responsabilidade, tem que pensar a gestão, tem que. Enfim, eles preferem ainda, porque o que tem da porta para fora é a opção muito ruim, cara. Sabe? Então, tem isso também. Tem isso, é uma cultura legal, assim, também, não só pela autogestão, porque eu acho que dá para ter uma empresa autogerida que seja uma cultura bem tóxica também, eu acho bem perigoso, sabe? Muito fácil também se vestir de autogestão e ser abusivo, assim, sabe? Podia ficar aqui conversando muito tempo. Interessante. Interessante. Beijo. Inter E aí, gente? Como foi? Alguém quer compartilhar?
Vamos escutar algumas vozes de como é que foi esse papo? Fiquei curiosa, não entrei em nenhuma das salas. Tô falando no mudo aqui. Falei que na nossa tava eu, Pedro, Abel e a Shirley. E foi interessante, cada um trouxe um pouco, de novo, eu falei para eles, eu não posso contar já o que eu vou trazer na apresentação, mas a gente compartilhou um pouco da visão de cada um. Se eu me lembro direito, o Pedro colocou o ponto do autoconhecimento sendo uma coisa-chave. Vamos ver se agora eu lembro. A Sheila estava falando talvez do próprio processo de compromisso ou de transformação da pessoa, ou da pessoa querer, vamos chamar assim. Ela até trouxe alguns desafios que ela está passando essa semana associado a esse ponto, então dizendo que tem que ter essa intenção, esse desejo de tipo das pessoas que participam de que aquilo dê certo, né, se é que eu entendi direito, e me corrija se estiver errado. E, e Abel trouxe uma mistura de várias coisas, trouxe um pouco desse processo do que ela e a sócia passaram, né, da preparação da cabeça de qual que era o desejo de cada uma das pessoas, delas, né? Ela até comentou que o primeiro consultor que teve, elas falavam muito nós, e aí veio essa história de o que que uma quer e o que que a outra quer, para a gente entender se a gente está indo para esse caminho. E também falou algumas coisas interessantes que eu achei da cultura da empresa, que existiam até antes de ser autogerida, né? Então, esse conceito de de compartilhar como é que tá, como é que se sente, ter esse espaço, que isso já existia antes. E aí, da visão dela, que também assim, é difícil, ela quase não consegue imaginar hoje em dia como é que uma empresa consegue trabalhar se não for através de autogestão. E aí, comentando que a brasileira tem sido bem atrativo para as pessoas exatamente por ter esse formato, né? Walter, estão querendo que você seja a porta-voz do outro grupo. Eu tenho dificuldade de lembrar tudo, gente. Alguém gostaria de assumir pelo outro grupo? Eu posso, se você me permitir, Walter, aí eu começo e você continua. A gente trouxe vários elementos, acho que o primeiro que apareceu foi a questão, né, da segurança psicológica que a Eli trouxe, da gente se permitir errar, confiar, até porque é um ambiente, né, um ambiente novo, é uma estrutura nova, que vai mexer, né, com muita coisa, então a confiança, né, no centro aí dessa questão. Aí o Walter trouxe a questão do autoconhecimento também, Pedro, e a gente acabou discorrendo, né, que realmente, quando eu vou entrar num autoconhecimento e abertura à mudança, né, para ser confrontado com muita coisa. Eu acho que entram aí valores que, por mais que a gente ache lindo na teoria, na hora que vai jogar o jogo, e aí entra o que a Dati falou, a gente tem que jogar o jogo, né? Que nem ler a bula, eu ia falar. Ler as instruções de um jogo de tabuleiro, a gente só entende na hora que joga. E então a gente vai ser surpreendido no meio do caminho, né, com aqueles valores ali que a gente está acostumado nas nossas antigas experiências, né, por mais que estejamos abertos. E muitas pessoas realmente não vão entrar, não estão abertos para isso. Então, essa questão da abertura e do autoconhecimento apareceu forte também. O que mais, gente, que eu esqueci de falar? Só faltou o que você falou. Você falou da Dati, eu e a. Não, eu falei da confiança. Na verdade, eu colei de vocês. Eu reverberei o que a Eli falou e depois o que o Walter falou do autoconhecimento, porque me... eu fui a única que não foi original. Perfeito. Obrigado. Dati comentou, obrigada, Lari. Obrigada, gente.
Então vamos, né? Vamos para. Bora lá, pessoal, Bora bora lá, lá. Armando, palavra Temos muita sua. coisa para ver e pouco tempo para ver. Tá. Bom, usando o nome oficial aqui do que a gente vai fazer, é o relato de experiência, né? Como a Bel colocou lá. Bom, como é que vai ser esse bate-papo, né? Então, a ideia, de novo, é ter um espaço de troca e compartilhamento. Toda pergunta é válida, não tem pergunta errada, não tem pergunta boba, né? Fica aqui entre a gente. Ah, quero me colocar já à disposição para aprofundar qualquer ponto, porque assim, eu fiquei com aquela sensação de apego, sabe? De não quero me desfazer de nenhum dos tópicos que eu coloquei, mas tem coisa demais, sabe aquela sensação? E falar, putz, mas eu vou ter que passar meio por alto e de repente vai ficar cheio de pergunta, e tudo bem. E estou super à disposição. Eu acho que é mais interessante fazer, sabe, a pincelada e depois aprofundar para quem quiser do que não. E só lembrar que, de novo, isso aqui é a minha perspectiva. Cada vez eu chego mais à conclusão, cada um tem o seu jeito de como é que vê isso, do que abre mão e do que não abre mão, varia do cliente, varia de quem está implementando e por aí vai. Então, um pouco dessa perspectiva, né? O resuminho de quem sou eu, para quem não sabe de onde é que eu vim, né? Então, eu sou oficialmente engenheiro, né, de formação e depois fiz uma pós em administração na GV. Fiz carreira em vendas e marketing, trabalhando em multinacional de tecnologia. E em 2016 eu trombei com o tema impacto. 2018 eu saí do mundo corporativo e falei, é isso que eu quero fazer da vida. Então, quero trabalhar com isso, mas como é que eu faço? Eu nunca tinha sido consultor na minha vida. Eu, no mundo corporativo, né, dando nome aos bois, eu passei 30 anos na IBM. Na IBM eu vendia a área de consultoria, eu comprava consultoria, mas eu nunca entreguei consultoria. Então, como é que eu faço consultoria? E aí eu comecei a operação esponja, né? Mais sobre impacto e mais sobre consultoria. E eu fui fazer uma formação, para quem conhece o Marcelo Cardoso, que chama Consultoria e Facilitação Integral, né? Chama Meta Integral Brasil, CMI, Certificação Meta Integral, que é baseado em 20% da carga dela é metodologia de facilitação, 20% metodologia de consultoria e 60% era um tal de autoconhecimento que eu não tinha ideia o que era, mas já que vinha junto no processo, vamos experimentar. Mal sabia onde eu estava me metendo. Eu fui fazer também depois, por causa do tema propósito, eu gosto muito do assunto propósito, identidade, todo esse conceito, e fui fazer uma formação também com um pessoal chamado Casulo, um cara chamado Kiko Kinslansky, que eu fiz essa formação de tanto propósito de individual como propósito de empresas. Eu sou da escola da O2. A O2, não sei se todo mundo sabe, você tem várias vertentes ou várias formas de implementar autogestão. A O2 é uma delas, que foi criada por um pessoal chamado Target Teal aqui no Brasil. É aberta, mas foi criada pela Target Teal. E eu fiz com eles várias formações, inclusive de facilitação em autogestão. E depois fui fazer uma formação de coach para descobrir que eu não queria ser coach. Eu acho super importante os elementos do coach no processo, acho que ajuda pacas, mas não me vejo coach. Eu não consigo. Essa história só faz pergunta e não fala. É um sofrimento total. Então, é isso que eu faço da vida hoje em dia. Desde que eu saí do mundo corporativo, eu passei a me dedicar. Eu defino o meu propósito como esse de despertar e suportar os indivíduos no desenvolvimento da sua autoconsciência e do seu potencial de impacto nas relações dos negócios, na sociedade e no planeta. É isso que eu faço da vida. Cada vez que eu começo a abrir demais, eu paro para pensar se é nessa direção que eu estou indo ou não estou indo. Aonde que eu faço isso? Eu tenho a minha própria empresa, que chama Seja Impacto, mas eu dificilmente entro num projeto sozinho como Seja Impacto. Eu sou cofundador do Parsifal 21, que é uma iniciativa que nasceu dentro da Ecosocial, que já existe há 10 anos, mas como negócio foi criado em 2020. Eu faço parte da XI, eu trabalho com o Marcelo Cardoso na XI, entrego projetos, inclusive a PUC é um dos projetos que eu faço através da XI, eu vou contar como é que eu cheguei lá. Eu faço parte do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu fazia parte da Comissão de Sustentabilidade até o ano passado. E agora, esse ano, eu migrei para a Comissão de Pessoas. Está sendo uma experiência, para mim, muito interessante. E, assim, modéstia à parte, me senti super proud, porque você passa por um processo de entrevista e seleção para ser aceito, né? E aí, um ex-engenheiro ser aceito numa comissão de pessoas, acho que foi um passo bem interessante, mas estou super feliz. Fiz formação em capitalismo consciente e fiz 2 vezes o que a Nara está fazendo agora do Multiplicador B. Eu fiz a primeira formação em 2017 e depois eu fui da primeira turma da galera nova em 2021. Então, esse é o meu background da história.
Como é que eu tomei contato com a autogestão? Logo quando eu estava nessa operação esponja toda, como muitas pessoas, me perguntaram se eu já tinha lido Reinventando as Organizações. E o Reinventando as Organizações, o prefácio do livro é Ken Wilber, que é o cara da teoria integral. Então tem tudo a ver com tudo que eu tinha feito. E a hora que eu li o livro, para mim foi assim um negócio de falar, gente, que é isso? Como é que funciona esse negócio? Quero entender mais. E daí que veio o desejo de aprofundar mais e mais e mais no que era essa tal de autogestão. Como é que eu cheguei na PUC? Né? E acho que essa pergunta é válida por um monte de coisas. Muitos de nós quer trabalhar, inclusive, ou trabalham já como consultores, e tem sempre aquela história, né? De onde é que vem o cliente, onde é que surge o cliente. Então, como é que eu cheguei lá? No começo de 2021, uma das pessoas que é associada do Parsifal, ou seja, que era sócia minha no Parsifal, perguntou se por acaso na XI a gente tinha alguma experiência de trabalho com autogestão. Porque, sem minha brinda qual era o cliente, tinha um cliente que ela conhecia que queria conversar com empresas que tinham experiências em autogestão. E a X já tinha implementado em alguns clientes, não comigo, mas tinha implementado, e eu tinha tido essa experiência de uma EdTech. EdTech não, uma EduTech, se é que chama isso, uma startup de educação que tinha implementado autogestão, e com esse arcabouço, eu falei para ela, tenho, né? Eu sempre essa palavra arcabouço me dá desespero. Ontem entrei numa reunião, cada vez que o cara falava arcabouço, eu queria morrer, porque parece aquelas falas que não acabam mais. O ponto é, em agosto daquele ano, eu recebi um e-mail de compras do cliente. Não dá para ser um processo mais duro, mais hard skill do que esse, convidando para uma RFP, dizendo, olha, a PUC tem uma RFP para autogestão, você quer entrar ou não quer entrar? E aí, depois do primeiro round de preencher coisa e conversar com compras, a gente caiu numa entrevista com o vice-reitor. E aí ele contou o que estava acontecendo. A PUC ela faz parte de um grupo chamado Grupo Marista, e esse Grupo Marista tinha desenvolvido com uma empresa de consultoria bem grande do mercado um mapa estratégico, e um dos pilares era a tal da Organização 4.0. E dentro da Organização 4.0, o objetivo é que eles queriam ser uma instituição mais ágil, inovadora e orientada ao cliente. E o vice-reitor, que é um cara super fuçador de conteúdo, né? Ele lê um monte de coisa, tinha lido um monte de coisa já e chegado à conclusão que a autogestão provavelmente conversaria com isso que ele estava precisando. Então, a proposta deles foi, a gente quer implementar, quer fazer um piloto, né, com vocês para implementar um círculo. Só que para mim foi uma experiência bem interessante, porque a hora que eu cheguei, o círculo não era pegar um departamento ou uma área da empresa e transformar um círculo. A proposta era, vamos pegar um processo e transformar em círculo. E o que era o processo? É um processo que eles internamente chamam de intake. O intake é o processo de matrícula e rematrícula dos alunos. O que acontece? Assim, só para dar dimensão, até no breakout agora eu estava comentando, a PUC é uma instituição de 1.200 colaboradores. Esquece alunos. Alunos são 30 mil. São 1.200 colaboradores. Tá? Dentro desses 1.200 colaboradores, você tem por volta de 280 gestores e coordenadores. E com toda a estrutura que uma universidade com sei lá quantos anos tem de comando e controle estruturadinha, toda montadinha. Então, o processo de matrícula e rematrícula te obrigava o aluno a conversar com diversas áreas. E é aquele negócio, para quem já passou por isso, você vai numa, diz, não é aqui, é na outra, você vai na outra, outro falando, mas faltou um carimbo da primeira, e fica aquele vai e volta. Então, a proposta deles foi exatamente, vamos experimentar isso, não num departamento, mas num processo. Vamos pegar as pessoas que participam do intake e, com essas pessoas, criar um círculo. E foi nesse processo que a gente chegou. E assim, contando um pouco do que eu também não escrevi aqui, uma coisa muito louca, porque já estava assim, praticamente desenhado o que eles queriam fazer. A gente chegou ali pensando que a gente ia desenhar papéis, eles já tinham um rabiscão bem forte de como é que ia funcionar aquele negócio todo. E vou te dizer que assim, a gente basicamente quase que foi todo o trabalho de consultoria a quatro mãos, mas essa é a sensação que eu tinha, que minha mão era menor que a mão do cliente no processo do que a gente estava pegando lá. Mas foi a primeira experiência que a gente fez com eles. Mas foi uma experiência que deu super certo. O que aconteceu logo depois disso? Logo depois de ter feito esse primeiro piloto, o vice-reitor procurou a gente de volta e falou o seguinte, olha, a gente achou interessante o trabalho com vocês, a gente queria falar um pouco mais de autogestão para o time executivo aqui da PUC.
Então, nós vamos ter uma reunião de planejamento que vai acontecer agora em janeiro, e a gente queria que vocês talvez fizessem meio período desse encontro, cobrindo um pouco do tema de autogestão. E a gente fez uma primeira revisão com eles, aonde mudou completamente a perspectiva do que a gente ia fazer naqueles 2 dias de encontro. E eles, em vez de darem meio período para a gente, eles deram 2 dias de encontro. Por quê? Aí é que eu vou entrar um pouquinho de como é que a Xi pensa. Na verdade, como é que essa parte de juntar integralidade com autogestão conversa, tá? A gente trabalha dentro da Xi com o que a gente chama do metamodelo. O metamodelo é algo que usa a teoria integral, mas foi desenvolvido pelo Marcelo, tá? É público. Qualquer pessoa que faz a formação da CMI aprende a utilizar o metamodelo. E o metamodelo, basicamente, ele fala o seguinte, que a gente tem um macroambiente fora, né, com a complexidade toda que o mundo tem hoje em dia, de imprevisível e por aí vai, que o guarda-chuva que está em cima da organização é toda essa parte da identidade. Então, entra propósito, princípios perenes, proposta, tudo isso faz parte da identidade da organização. E aí, quando a gente usa o conceito da integral, a gente divide isso, então, em 3 dimensões, que existem sempre ao mesmo tempo, que é a dimensão do indivíduo, das relações e da organização. Eu juro que a gente vai chegar na autogestão. Eu vou explicar como é que isso aqui junta tudo, tá? Quando a gente olha o indivíduo, está muito ligado a esse conceito de significado, modelo mental e motivação intrínseca do indivíduo. As relações, mais nessa parte dos vínculos, né, da relação de poder. E, por último, a organização, mais na parte da visão da estratégia e da execução. Mas o que a gente acredita é que os resultados para acontecerem, né, do ponto de vista do indivíduo, eles vêm da performance individual. Do ponto de vista das relações, vem da inteligência coletiva. E isso é o que vai gerar o resultado da organização como um todo. E que a cultura, e aí que está o ponto-chave da história, ela vai baseada no comportamento dos indivíduos, nos rituais, sinais e símbolos que acontecem na relação, explícitos e não explícitos, né? Não é só o que está escrito na parede, mas é o que se vive verdadeiramente lá dentro. E, por último, essa parte de sistemas e políticas. Então, quando a gente olha a cultura de uma organização e como é que a gente intervém na cultura, como é que a gente mexe na cultura, o que a gente acredita é que a gente tem que experimentar, fazer um diagnóstico para entender onde é que a gente está, para a partir daí a gente fazer protótipos para ver o que funciona, mas ao mesmo tempo, e aí que está o ponto-chave, a gente trabalhar em desenvolvimento de indivíduos e relações. Tudo isso dentro do ambiente de segurança psicológica, que foi outro ponto que saiu chave na história. Eu não sei se dá para perceber, mas aqui onde diz ambiente de segurança psicológica tem um desenho diferente, que é o desenho que está dentro desse círculo. Então, se a gente, ao mesmo tempo, não está trabalhando os indivíduos e a segurança psicológica do grupo, é bullshit. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá? E isso é o ponto-chave. Como é que a gente trabalha os indivíduos? Slide super complexo, aqui eu não vou entrar nele inteirinho. A gente trabalha no que a gente chama de desenvolvimento vertical. O desenvolvimento horizontal dos indivíduos é mais essa parte de competências, conhecimento, né, skill técnico, por aí vai. O foco que a gente trabalha muito é desse lado esquerdo aqui. É muito no conceito de presença, ou seja, da pessoa ter a percepção sobre si mesmo, que conversa muito com autoconhecimento, mas na verdade o autoconhecimento ele entra em todo, acho que a dimensão do vertical aqui, não só nesse, mas o primeiro esse conceito que a gente chama do wake up, né? Na verdade Ken Wilber chama de wake up, que é a parte de presença, a parte de complexidade, entender complexidade, trabalhar com complexidade, viver com complexidade, que é o conceito do grow up, né, do crescer, e finalmente a parte toda de sombras, vieses, crenças e etc., que é a parte do clean up. Então a gente entende que para poder trabalhar com os times, a gente tem que trabalhar principalmente com a liderança nesses 3 elementos. Se a gente não mexer nisso, a coisa não vai descer por fórceps. E quando a gente trabalha com times, a gente tem que trabalhar com segurança psicológica. Por que é que a gente quer trabalhar com segurança psicológica? E também vou fazer só um teaser, não vou aprofundar aqui que não vai dar tempo. O que a gente quer é criar um espaço de divergência. É isso que a gente quer. Segurança psicológica não é um ambiente quentinho e meiguinho, onde todo mundo dá a mão e dá risada o dia inteiro e nada acontece. Segurança psicológica é um ambiente onde a gente pode ter conversas verdadeiras, onde a gente pode falar de verdade o que está acontecendo. Para que a gente, porque, de novo, não adianta nada eu tentar ter diversidade dentro da empresa se eu não tenho espaço para poder divergir.
Se todo mundo pensa igual, se todo mundo fala igual, se todo mundo concorda rápido, não está rolando essa ampliação de perspectiva, esse trabalho de grupo, né, de ter o resultado todo. Então, para a gente buscar divergência, a gente tem que ter espaço para que exista o conflito. Para que exista o conflito, tem que existir a confiança. Para que exista a confiança, tem que existir intimidade. Para existir intimidade, tem que existir a vulnerabilidade. Se você não trabalhar a coisa nesse nível, ela não rola. Se a gente para pensar quais são as pessoas com as quais a gente tem confiança para poder falar realmente o que a gente pensa, são pessoas das quais você tem um nível de conhecimento / intimidade tal que você não se sente ameaçado de poder falar para essa pessoa o que você realmente pensa. Você sabe que essa pessoa vai te escutar, que essa pessoa vai te entender, e, de novo, não significa que ela vai concordar com você. Um espaço de segurança psicológica não é um espaço onde tudo que eu falo é implementado, mas onde tudo que eu falo é escutado, verdadeiramente escutado. E a hora que a gente mostrou essas coisas, o pessoal falou, vocês vão fazer os 2 dias do encontro nosso. E o que a gente fez nesse encontro, né? Então, aí também não vou entrar na agenda completa, mas só para vocês entenderem. Primeiro dia, a gente sempre começa com interiorização. É interessante que na PUC, eles não usam tanto interiorização, eles usam o que eles chamam do momento de espiritualidade. Eles sempre pedem que alguma pessoa traga o momento de espiritualidade. E é lógico que é muito de base católica, mas é mais amplo do que isso, a forma que eles usam. Aí a gente fez um check-inzinho, os combinados de como é que a gente ia funcionar. Meio que para o time inteiro a gente teve que explicar quem era a Xi, no que a gente acredita, o que a gente estava fazendo lá, por que a gente chegou lá. Daí a gente fez uma primeira aprofundada em quais são os valores da organização, da instituição. Lembra que a gente viu aquela parte da identidade? Então, fora o propósito, quais são os valores? No que se acredita? No que não se abre mão aqui na PUC? O que norteia as decisões que são tomadas? E aí vem o pedaço que eu comentei com vocês, que a gente chegou a pensar em fazer hoje aqui, que eu super recomendo quando você quer criar esse espaço de confiança nos times para gerar intimidade, que são 2 exercícios que a gente faz. Um primeiro exercício de trabalhar o que a gente chama da linha do tempo. É um exercício muito simples, onde você pede para cada pessoa pegar uma folha de papel e, sei lá, se for o caso, faz 2 eixos, assim, um de mais 10, menos 10 e um da vida, e coloca, sei lá, quais são os 10 principais fatos que aconteceram na sua vida. Sejam eles positivos ou negativos, então você põe mais para cima ou mais para baixo nessa escala, simplesmente para você recap quais são esses principais momentos que aconteceram na sua vida. E daí a gente põe o pessoal em duplas, em trios ou em quadras, ou variações disso, tem vezes que a gente faz até com o time inteiro, para um negócio chamado My Voice, para a pessoa poder contar para todo mundo quem ela é. E não é a explicação do LinkedIn, eu sou engenheiro, não é essa explicação que eu dei aqui para vocês. É a outra. É que o Armando é o filho mais velho de 4 filhos, que o Armando, quando era moleque, vivia na rua, que o Armando, quando era moleque, ele tinha a cara toda cheia de espinha, morria de vergonha de conversar com as pessoas. É esse lado, é como é que você traz esse lado do ser humano para ser compartilhado. E é muito louco o que acontece com um exercício tão simples que nem esse. Muitas pessoas dizem, gente, eu não acredito, eu trabalhava com essa pessoa há tanto tempo aqui do meu lado, eu nunca soube quem era essa pessoa, nunca não tinha ideia de onde é que ela veio, pelo que ela passou, o que ela experimentou, o que ela fez antes de chegar aqui. Então a gente fez esse exercício. Como eu falei, tem vezes que a gente faz isso até mais pesado, tá? Num outro cliente meu que eu também atendo pela Xi, a gente, num grupo de 22 pessoas, a gente fez esse My Voice, uma pessoa por vez, 7 minutos para cada um, uma pessoa por vez. E foi absolutamente profundo. É assim, você cria imediatamente, a hora que termina isso, a forma que o time se relaciona é outra coisa. Tá? Aí, finalmente, a gente descobriu segurança psicológica, e aqui tem um ponto muito interessante de você trabalhar com uma universidade, você está trabalhando com doutores e mestres. Então, assim, nada desce no automático, não tem essa de, sabe, vamos experimentar. Tudo você tem que explicar por que é que você está fazendo, por que é que você não está fazendo, como é que a coisa funciona. É super de boa, mas você tem que ter isso na cabeça. Então a gente falou de segurança psicológica, explicando um pouco da teoria do que é segurança psicológica e fazendo alguns exercícios para poder entender melhor o tema. Coisa boba, do tipo, pensa em situações que você, agora que você entendeu, porque todo mundo, se você pergunta o que é segurança psicológica para um público geral, a maioria vai dizer que não sabe o que é. Mas na hora que você explica o que é, todo mundo fala, eu sei o que é. Lógico, todo mundo sabe, todo mundo experimenta a segurança psicológica. Você pode não saber que não tem esse nome, mas você experimenta. Então, depois que a gente explica o que é, a gente faz o exercício um pouco nessa linha, né? Pensa em situações onde você esteve, onde não existiu segurança psicológica. O que estava acontecendo? Que emoções vieram? Como é que você se sentiu? O que aconteceu?
E aí pense em situações onde pode ser que você não gerou segurança psicológica no seu grupo, ou no departamento, ou na família, onde você quiser, com amigos, e também entender um pouco disso, né? E aí pensar que coisas que podem ajudar tudo mais. Bom, e esse foi o primeiro dia. No segundo dia, interiorização, espiritualidade de novo. Aí sim a gente deu uma pincelada dos princípios da autogestão, porque todo mundo estava querendo entender o que era isso. Daí a gente foi falar de polaridades, que também não vou entrar aqui, mas é um tema muito legal. Polaridades, o Walter trouxe lá atrás, né, nos primeiros encontros nossos, um pouco do tema de polaridades. Nesse caso aqui, a gente trabalha muito como é que a gente integra polaridades. E polaridades não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, e o isso e aquilo não é como é que eu fico no meio do caminho entre os dois. O isso e aquilo é como é que eu trabalho o lado positivo desses dois polos. Quando a gente fala em polaridade, tem gente que pensa, é negativo e positivo. Não, não. É polaridade porque é uma de um lado, outra do outro. Parece que são excludentes, mas a pergunta é como é que eu trabalho os dois lados positivos dessas polaridades. Então a gente trabalhou nesse exercício com eles. Daí a gente fez um outro exercício que é muito potente, que eu já fiz várias vezes com o cliente, chamado imunidade à mudança, aonde vou dar só um exemplo também de um outro cliente, não da PUC, que a gente fez esse exercício, o que aconteceu, tá? Eu peguei muito rapidamente, tem um livro de um cara sobre esse tema, chamado Immunity to Change, né, ITC. Mas só para entender de uma forma muito simples, a gente começa dizendo o seguinte: pense em alguma coisa que é muito importante, que você gostaria de realizar, que você não está conseguindo realizar. Aí a pessoa pensa. Aí você diz, tudo bem, se alguma pessoa tivesse te observando, o que a pessoa veria você fazendo? E no caso desse executivo que eu peguei, esse executivo falou assim, eu tenho uma falta muito grande de life balance. Eu queria ter mais life balance e eu não tenho. Legal. Imagina que alguém está te observando de fora. O que essa pessoa estaria vendo? Estaria vendo que eu acabo aceitando as reuniões, estaria vendo que o cercadinho que eu faço na agenda depois eu descumpro, e assim vai. Aí você começa a trabalhar a pessoa dizendo o seguinte: imagina que você não está fazendo essas coisas boicotando. Imagina que você está fazendo o contrário, que você está fazendo as coisas que vão ajudar a você implementar essa coisa que você quer fazer e não está conseguindo. E aí você começa a trabalhar com como é que a pessoa se sente pensando nisso. E começa a dar um negócio dentro da pessoa. E no quarto momento, quando a gente começa a dizer, então, o que você está tentando fazer na verdade? E essa pessoa, por exemplo, nesse caso real que eu dei para vocês, no meio do exercício, assim, já no final, a pessoa virou e falou assim, caraca, caiu a ficha. Eu acho que quem tem horário na agenda livre é vagabundo. Então, essa pessoa, de um lado, ela queria muito, verdadeiramente, ter mais life balance. Mas ela tinha essa crença oculta dentro dela de que quem tem horário na agenda é vagabundo. Eu aprendi desde pequeno que não pode ser assim, que eu tenho que trabalhar. Então, cada vez que eu vejo um horário na minha agenda, eu me auto-saboto porque eu não quero ser um vagabundo. Só que enquanto você não tiver consciência que você pensa assim, não adianta, porque depois que você descobrir que você pensa assim, aí você começa baby steps para poder experimentar. Então, deixa eu deixar um horáriozinho, sabendo que eu sei que vai me dar dor na barriga, e assim vai. Bom, não vou entrar, um dia é outro assunto aqui. Então, a gente fez isso, esse exercício foi bem legal com eles, e por último, a gente fez um exercício de compromisso, ou seja, depois de tudo que eu vi aqui nesses 2 dias, a gente passou para cada uma das pessoas do grupo lá, que eram 23 pessoas, dizerem o que eu me comprometo com esse grupo agora. Tá? Então, basicamente, foi esse o encontro de 2 dias. A partir daí, a gente começou, então, com o processo de implementar círculo no comitê executivo. O comitê executivo da PUC é um grupo de 23 pessoas. Para qualquer pessoa que trabalha com autogestão, já está de olho arregalado dizendo, gente, 23 pessoas autogestão, isso aqui não vai funcionar direito. Então, o que a gente fez? A gente começou treinando o pessoal de quais eram, então, os 7 princípios, entrando mais a fundo, quais são os papéis estruturais e os modos de reunião, como é que essa coisa toda aqui funciona, ou seja, vamos entrar em hard skill mesmo, né? Como é que é a metodologia, como é que isso aqui funciona, etc. E aí a gente, a partir disso, fez uma primeira reunião para exatamente endereçar essa atenção sobre o número de participantes. A decisão sobre o número de participantes era do vice-reitor. Ele não estava delegando, não foi votação de quantos tem que ter. Ele quis fazer uma rodada de reações, mostrando as diferentes possibilidades que ele tinha na mão e como é que as pessoas viam isso. E a partir daí ele decidiu que a reunião então, do círculo teria 23 pessoas e tem até hoje. É um ciclo de 23 pessoas. Isso foi implementado em 2022 e se segue até agora. Eles trabalham com o círculo no comitê executivo. As primeiras 3 reuniões eu que facilitei,
E a partir daí a gente assiste, né? 2 reuniões assistidas, onde a gente acompanha o facilitador e o secretário facilitando para depois sentar com eles e dar feedback de como é que foi. O que mais que a gente fez? A gente criou um treinamento para eles, para ser dado para gestores que naquele primeiro momento estavam interessados, que tinham ouvido falar, que queriam experimentar a autogestão, que basicamente tinha 5 encontros, né? No primeiro encontro a gente entrava nos princípios, papéis estruturais, o que são tensões e modos de reunião. No segundo, a gente fazia um exercício. Eu trabalho muito com o exercício da Targetio. A Targetio é interessantíssimo. Não sei se vocês sabem, a Targetio, eles têm o Drive deles aberto. O Drive é aberto do Google, para quem quiser. E eles não exigem que você use o logo deles, mas eu faço questão de usar. Então, tem um exercício que, quando eu fiz formação com eles, é de uma empresa chamada Mangia che te fa bene, uma empresa de alimentos, de comidas. E a gente faz esse exercício para treinar as pessoas. E eu uso, por minha conta, o logo da Targetio para que as pessoas saibam que é de lá que veio isso. Então, a gente faz um exercício para o pessoal entender um pouquinho o que é uma atenção operacional, o que é uma atenção de governança, né? O que é o modo sincronizar, o que é o modo adaptar e por aí vai. Aí um terceiro encontro para entender o papel do facilitador, porque é um bicho completamente diferente, né? A arte de facilitar, essa história de como é que você não aperta demais e como é que não solta demais, como é que você faz a reunião chegar em algum lugar sem você ser um ditador ou uma ditadora conduzindo aquilo. O quarto encontro, falando um pouquinho de como é que a gente implementa, então como é que a gente descreve papel, como é que a gente define papel, o que é o papel e por aí vai. E por último, um quinto encontro que era mais, ok, agora que vocês viram tudo isso, quais são as dúvidas, além, né, que ficaram ruminando aqui, que vocês querem tirar? Então a gente fez isso para o time inteiro e a gente começou a suportar a implementação de círculos. Como é que a gente suporta a implementação de círculos? Primeiro, a posição da PUC até agora é que você não é obrigado a transformar a sua área num círculo, mas existe uma forte recomendação de se experimentar círculos. Tá? Esse é o primeiro ponto da história. Segundo ponto, para você fazer isso, você é obrigado a fazer 2 pré-treinamentos. O primeiro pré-treinamento é um vídeo que o vice-reitor gravou, porque ele gosta do assunto, e o segundo é o curso da Nara. A PUC tem um pacote com o de escola e é obrigatório fazer o curso da Nara de autogestão antes de cair na mão do pessoal da XI. Né? Antes de vir para o pessoal da XI, tem que vir com essas 2 coisas cumpridas aqui. E aí, como é que a gente faz a implementação desses ciclos, então? Primeiro, a gente revisita, né, todos os princípios e os conceitos, papéis estruturais, modos de reunião, não tem jeito de não sair nisso. A gente faz a simulação da reunião do círculo. A gente ajuda o time a desenhar os papéis. Depois eu vou falar aonde vai fácil, aonde vai difícil na implementação. A gente faz eleição de facilitador e secretário e a partir daí a gente faz um treinamento específico. Amanhã, por exemplo, eu tenho amanhã das 14 às 15 eu tenho de um círculo que vai ser implementado. Na semana passada teve a eleição de facilitador e secretário e amanhã eu tenho uma reunião só com facilitador e secretário. Por quê? Porque a pessoa faz o treinamento, faz tudo e diz, entendeu? Entendi. A hora que a pessoa é eleita, aí bate aquele desespero, né? De pera um pouquinho. Como é que era mesmo esse negócio, mas como é que funciona? Então a gente faz um negócio só com facilitador e secretário e a partir daí a gente assiste a reunião. Então a gente fica quietinho na reunião, assistindo a reunião para depois poder, como facilitador e secretário, tirar a dúvida deles e dar feedback de onde é que foi legal, onde é que podia ter feito diferente. Bom, o que a gente fez em 2024, o ano passado? O ano passado continuou todo o processo de implementação de círculos. Houve um desejo da PUC de, dentro disso que a gente colocou, de que não dá para você trabalhar sem trabalhar as pessoas e as relações, foi criado um workshop chamado Autogestão para Líderes, que foi oferecido para os 260, na verdade não foi para os 260, foi para os 160, que são os que são gerentes mesmo. Os coordenadores na época não foram convidados. Eram diretores, gerentes, que foram convidados para fazer, foram mais de 150 pessoas, foram 6 turmas de dia inteiro, onde basicamente o que a gente cobria nesses cursos? Corpo somático, simpático e parasimpático, por aí vai. Crenças, o que são crenças? Por que a gente tem crença? Né? Essa é a praia do Pedro, né? Todo o conceito de segurança psicológica, o que é, como é que funciona, como é que não funciona essa história toda. Falava de escuta profunda, falava do tal do iceberg da mudança e falava de integração de polaridades. Eram basicamente esses elementos. Então, a gente passava um dia inteiro olhando isso. Então,
fazer as pessoas entenderem por que é que vai te dar medo a hora que você experimentar autogestão com o teu grupo. Por que é que as pessoas não se sentem seguras de querer falar alguma coisa? Por que é que as pessoas têm uma necessidade de pertencimento, reconhecimento e sobrevivência e não vão se arriscar se elas sentirem a qualquer momento que elas estão sendo ameaçadas? Por que que você vai gatilhar se você se sentir ameaçado? Então, como é que você se observa para aquele ponto que a gente colocou antes ali do grow up e do wake up, para eu ter estado de presença e de perceber o que está acontecendo comigo naquele momento que eu estou com o grupo. E por aí vai. Depois disso, a gente teve, no meio do ano passado, um outro encontro de governança de todo o time executivo da PUC. Dessa vez, a gente levou alguns outros elementos. A gente levou um pouco do que tinha rolado nessas reuniões dos líderes, né, de autogestão para líderes, porque o vice-reitor tinha escutado que tinham temas que a gente estava cobrindo com o pessoal que não tinha coberto com o time executivo e eles queriam saber. Então, a gente trouxe para eles também a parte de corpo somático, sombra. Trouxeram também crenças. A gente trouxe escuta profunda. A gente trouxe um pouquinho basicaço de CNV, só para as pessoas entenderem o conceito de como é que eu falo sem atacar a outra pessoa, como é que eu falo sobre o que eu preciso e não sobre o que o outro está fazendo ou atacando, o que eu acho do outro e por aí vai. A gente fez um exercício muito legal chamado painel de apreciação. Esse exercício também na Xia a gente já fez com outros clientes e ele é muito simples, gente. Assim, de novo, né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Você põe uma folha de, sei lá, como é que chama aquele negócio de flip chart para cada pessoa. Então, por exemplo, você escreve Bel. E aí você divide a folha em 3 pedaços e põe assim, mostre mais, mostre menos e saiba que. E aí você distribui post-its para todo o grupo. E todo o grupo escreve coisas para grudar no flip chart de todo mundo. Então, idealmente, você teria no seu flip chart, cada pessoa ia escrever 3 post-its no seu flip chart. Muitas vezes não acontece isso, por quê? Porque tem gente que não conhece tão a fundo outra pessoa, não consegue nem opinar a respeito, mas é muito interessante o processo todo. É assim, quando você olha de novo, né, como o ser humano é bonito, primeiro que as reações que começa a pessoa tá aqui escrevendo flip chart, escrevendo post-it e olhando para o seu para ver o que já estão colocando lá, o que estão dizendo de mim, né? Esse mostre mais, mostre menos e saiba que não necessariamente é positivo, negativo e por aí vai. Tem qualquer coisa. Eu já vi mostre mais humildade, mostre menos arrogância e por aí vai. Um negócio muito bacana, só para vocês saberem, essa eu posso falar porque eu acho que é até interessante. Na PUC, né, eu trabalho muito com o vice-reitor, que é o Vidal Martins, mas o reitor é o irmão Rogério, é um irmão marista. E no irmão Rogério, no Mostre Mais, saiu Mostre Mais o Rogério. Tipo, o irmão a gente conhece muito bem, mas o Rogério a gente está adorando conhecer, a gente gostaria de saber mais quem é essa pessoa, quem é o Rogério. Então, assim, é muito bonito o que acontece lá. E aí, depois da gente fazer isso, a gente faz Empathy Walk com o pessoal. O que é isso? A gente divide o pessoal em duplas, dá 6 minutinhos, tipo eu e a Bel. Então, Bel, vem cá, vem no meu flip chart e eu vou te mostrar o que veio no meu flip chart e você vai me contar o que você colocou no meu flip chart e por que você colocou. E aí, 3 minutinhos, a gente vai para o seu flip chart, você vai mostrar o seu flip chart, como é que foi. 6 minutos, troca dupla, troca dupla, troca dupla, troca dupla, troca dupla. Gente, super simples, tem um super poder também de trazer o grupo junto, sabe? De novo, já tem que existir esse espaço de conversas verdadeiras, senão a coisa fica um bullshit monstruoso, né? Mas quando tem, é super poderoso. A gente trouxe... Por que a gente trouxe complexidade? Ah, não foi. A gente não trouxe integração de polaridade, a gente trouxe complexidade para eles. Aí é outra história também. A gente trouxe todo o conceito do Kneffing, do que é o simples, complexo, simples, complicado, complexo e caótico. Como é que você lida com cada um desses domínios? Fizemos exercício, tudo mais. Também é um tema bem interessante que eu acho que super tem a ver com o conceito de autogestão. Principalmente, você entender que o mundo é complexo e que no domínio do complexo você tem que experimentar. Não existe, ninguém sabe a resposta certa. Quando a gente está, principalmente do complexo, está muito relacionado com gente, você vai ter que experimentar, você vai ter que prototipar, você vai ter que testar e vai dar errado. Que tem tudo a ver com o conceito todo do empirismo da autogestão. Então isso é muito para as pessoas tirarem da cabeça também de que assim, eu só posso levar uma atenção para tentar fazer uma
coisa quando eu tenho 100% de certeza absoluta que esse negócio vai dar certo. Não. Se você quer trazer inovação, a gente vai experimentar, a gente vai trazer coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, por último, também é interessante, a PUC está fazendo um treinamento para todo o time interno chamado Liderança Profética e Servidora. E eu fui fazer a formação do Liderança Profética e Servidora. E é interessante, porque apesar de ser um tema, parece meio assim, antigo da época da pedra, fala de teoria U, fala de um monte de coisa. E a gente fez um último exercício também, que era um pouco disso, do que é uma liderança profética, o que não é uma liderança profética, e o que é uma liderança servidora, e o que não é uma liderança servidora. A gente, isso é outro tema que também é muito interessante, agora eu preciso começar a correr para dar tempo tudo. A gente implementou uma guilda na PUC. O que é uma guilda, para quem conhece? A guilda, o conceito de guilda, quem me trouxe o conceito de guilda foi a própria PUC, né? O professor Vidal, né? O vice-reitor, das fuçadas dele. O Spotify trabalha muito com guilda. A guilda é uma comunidade temática. Então, a gente criou uma guilda de autogestão. O que é isso? A gente tem um grupo de 150 pessoas na PUC, e aí tem colaborador, gestor, tem qualquer coisa, não tem aluno, tá? É das pessoas que trabalham na PUC, para falar de autogestão. Então, assim, tem tido encontros mensais. No último, agora, por exemplo, a própria PUC que está conduzindo, a gente suportou o primeiro, mas eles estão conduzindo. No último, agora, o professor Vidal trouxe um pouco para compartilhar com o pessoal como é que é a experiência do círculo de gestão da PUC, como é que eles experimentam. Então, a pessoa que facilita o círculo contou um pouco como é experimentar, a pessoa que secretaria contou um pouco como é que é secretariar, e uma das diretoras de escola também contou como é que é a experiência de viver um círculo. E aí tem um depoimento dela que eu acho super interessante, que ela falou assim, a primeira vez que vieram com essa história de autogestão, eu falei assim, eu estou ficando louca, ou esse pessoal quer me ensinar, nessa altura da minha vida, como é que faz uma reunião. E aí que ela depois caiu a ficha de dizer, gente, não era o que eu pensei que era, é outra coisa, mas ela achava que simplesmente era, olha, tá aqui umas dicas de como é que você conduz uma reunião. Tá? Então tá tendo esse negócio de guilda, tá sendo bem legal. E a gente está trabalhando, a gente trabalhou também com a parte do Grupo Marista. O Grupo Marista, como eu falei para vocês, ele tem esses pilares, um deles é o pilar da agilidade, e dentro do pilar da agilidade, a gente trabalhou um workshop para o que eles chamavam de líder de si, líder de outros, de vários gestores e coordenadores do grupo, para trabalhar o conceito de tanto de agilidade. Então, a gente falou de segurança psicológica e falou de complexidade, eram encontros de 2 horas e meia cada um, super curtos. E, por último, eles criaram o que eles chamam dos embaixadores da cultura, que também a gente teve 2 encontros com eles. Mas é algo que a gente está tentando fazer mais coisa agora nesse ano. Tá? O que vai rolar em 2025? Primeiro, aí também dica minha, né? Para quem for vender consultoria. A gente chegou uma hora que a gente começou a pirar com a quantidade de contratos com compras. E aí compras cada vez vem negociar. É um saco. Então a gente chegou a um acordo com compras de um valor por hora. Na Xia a gente não trabalha com valor por hora, mas a gente fez para a PUC um valor por hora. Então a PUC hoje em dia compra banco de horas com a gente e a gente vai lançando conforme a gente vai executando. Literalmente é assim. Parece feio, né? Porque você fala que coisa mais dura, né? Taxímetro. Não é taxímetro, é para não ter que toda hora ir para compras. Funciona assim. Toda hora que precisa, chamam e por aí vai. A gente continua implementando o apoio de círculos. Agora a gente está implementando na Escola de Direito. Segunda-feira que vem tem reunião com a Escola Politécnica. Amanhã, que eu falei à tarde, eu tenho treinamento de facilitador e secretário do Departamento de Educação Continuada. E por aí vai. Tem várias outras áreas, né, que estão colocando. E dentro do Grupo Marista existe uma gráfica chamada FTD. É um negócio muito louco, porque o Grupo Marista é uma coisa filantrópica, mas a FTD ela visa lucro. Só que todo o lucro dela vai para sustentar o Grupo Marista. Mas é a parte laranja do nível de consciência do Grupo Marista. E na FTD a gente está implementando o círculo também. Como a gente está implementando? Mesmo processo. Chegamos lá dizendo, gente, esquece, vim aqui contar para vocês como é que implementam um círculo, dá um manual, porque não vai rolar. Então a gente fez 4 encontros com a diretoria. No primeiro, história de vida e segurança psicológica. No segundo, resposta somática, crenças, vieses, sombra, nível de escuta e CNV. No terceiro, polaridades e imunidade à mudança. E no último, complexidade, armadilhas da mente e thinking environments. A partir daí que a gente começou a implementar o círculo. Daquele jeito, a gente faz primeiras as reuniões facilitadas e depois as reuniões assistidas. Normalmente a reunião é toda segunda-feira, mas segunda, como foi feriado, ontem foi a primeira reunião assistida.
Então, eu fui para lá, porque é fisicamente em São Paulo, mas só acompanhando o facilitador e secretário e depois dando feedback para eles. E o que eles pediram para a gente agora tem 2 subcírculos, que é a parte de filiais e a parte de produtos, e eles pediram a mesma coisa. Eles querem que esse pessoal passe pelos workshops e para daí implementar os círculos. Bom, mas para finalizar, o que a gente aprendeu nesse processo? Primeiro, falar as coisas estranhas que aconteceram. O que aconteceu de estranho? Num dos círculos, uma mesma pessoa foi eleita para ser facilitador e secretário. Para quem já trabalhou com autogestão, isso aqui não funciona, né? Como eu digo, escapa a tartaruga. Porque o facilitador tem que estar com atenção plena e o secretário tem que estar tentando sistematizar a coisa. Se você, ao mesmo tempo, vai sistematizar, você já perdeu o que está acontecendo no campo ali da reunião. Então, não funciona. Segunda, lembra que eu falei para vocês que a gente começou com o intake, que era o processo de matrícula e rematrícula. Logo que a gente implementou o círculo, veio uma primeira insatisfação da galera dizendo o seguinte: isso aqui não está funcionando. Por que não está funcionando? Ué, a gente achou que isso aqui agora ia resolver tudo aqui dentro. Pô, se tem uma pessoa da área de finanças aqui, resolveu, a gente resolve tudo aqui dentro. Falei, gente, espera um pouquinho. No papel dessa pessoa de finanças está escrito que essa pessoa tem as responsabilidades do diretor financeiro da PUC? Não tem. Então, essa pessoa vai ser o canal para poder conversar com a área de finanças e trazer as tensões endereçadas. Mas não significa que todo e qualquer problema vai ser resolvido aqui dentro. Ele vai ser trazido para cá e vai ser endereçado para a área responsável. Então, existiu um pouco disso no começo que a gente tratou. Foi numa reunião de modo cuidar que isso aconteceu, né? Que a gente trabalhou com eles para entender o que estava rolando. Existe uma tensão absurda, uma quantidade absurda de tensão de compartilhamento. Se vocês forem olhar o guia, existe isso. Such a thing, sim, existe. Né? Existe uma tensão que você pode trazer que queria compartilhar uma coisa com o time. Só que se você liberar a catraca, não acaba. Porque é o momento de glória das pessoas, de poder contar para todo mundo o que está fazendo. Então, assim, a gente hoje em dia tem um certo controle sobre isso. E é difícil falar isso, porque se você fala em controle sobre tensão, aí como é que você faz um negócio desse? Mas criar um negócio, depois eu até posso contar, bem interessante para fazer isso, e tem limite de tempo para tensão de compartilhamento, tá? Para não virar uma novela que não tem mais fim. Muitas vezes as tensões são muito relacionadas ao seu próprio papel. Ainda é um desafio muito grande trazer tensão. Já adiantei um ponto aqui. Isso aqui é outra coisa. Apareceu no meio de um círculo uma regra que não, tensão só pode ser se está associada ao seu papel. Não tem essa história de trazer tensão do papel do outro. Você só pode ter tensão que está associada ao seu papel. Também foi uma pequena aberração que aconteceu. Outra coisa que aconteceu eu tenho uma objeção ao seu pedido. Como você pode ter tensão a um pedido operacional? Não existe. Uma pessoa está pedindo uma coisa que é a responsabilidade do outro. Como é que você pode ter tensão? E teve. Vou dar um exemplo claro para vocês. Tem um círculo lá responsável por pesquisas. É um círculo multidisciplinar de diversas áreas que tem a responsabilidade de deliberar sobre o processo de pesquisa. Estavam tendo pesquisas demais na PUC, áreas cada uma fazendo a sua, tudo mais, resolveram criar um círculo para botar ordem nisso. Uma pessoa pediu para a pessoa que tem o papel de responsabilidade de cuidar das ferramentas de pesquisa, fez o pedido se essa pessoa poderia, por favor, analisar as ferramentas que existem hoje em dia, se não são muitas, e verificar se existiria a possibilidade de reduzir o número de ferramentas. E aí, durante a reunião, uma pessoa objetou o pedido, dizendo que essa pessoa não tinha nada que se meter com o trabalho da outra pessoa. Então, de novo, pessoal, são formas de como é que o sistema reage, né, a autogestão quando a gente tenta implementar. Agora, sim, um pouco de último, aprendizados e desafios aqui da história, né? Primeiro, e desde o começo, não dá para ser, e foi isso que fez a gente ganhar o processo lá. Duas vezes fizeram a gente ganhar um processo. Primeiro, isso aqui, ó, cabelo branco. A posição do vice-reitor foi, poxa, eu trabalho muito com a Ana Patrícia Carvalho, que faz parte da XI também, nos projetos, foi eu que trouxe ela para trabalhar comigo na PUC, né? Porque, como eu falei, eu levei a PUC para a XI, depois trouxe a Paty para trabalhar comigo. A Paty também é ex-Accenture, ex-Oracle. Então, para eles, o fato da gente ter vindo do mundo corporativo pesou muito, porque algumas das empresas que estavam competindo no processo só tinham experiência de consultoria, então só tem um lado do balcão, mas não tinha o outro. E muita gente daquela teoria dos tem que explodir a ponte, você implementa isso aqui, quebra tudo, não dá mais para voltar para trás, a hora que for não tem marcha ré. Gente, não funciona assim. Uma organização de 1.200 pessoas é literalmente experimentar. Então, assim,
O foco é nos 7 princípios. Vamos sempre tentar manter os 7 princípios, tá? Em muitos casos ainda, o processo decisório ainda é comando e controle. Então você fala assim, o cara, então, na hora que ele implementou na área dele a autogestão, todas as decisões agora não são mais dele ou dela? Algumas ainda são. Mas o que se experimenta e vale a pena? Primeiro, as reuniões são conduzidas por um facilitador e não mais pelo chefe. Já faz uma diferença monstruosa. Segundo, o jargão tensão, o pessoal sempre fala isso, né? Você faz uma mudança de cultura quando muda o dicionário da empresa, né? Então todo mundo só fala de tensão, no bom sentido, né? E a tensão, o conceito da tensão vir sempre acompanhada por um pedido de endereçamento é um negócio que super deixou as reuniões mais objetivas, mais diretas e mais claras, tá? E por último, esse conceito de poder ter a perspectiva individual, ou seja, ter rodada de reações, ter rodada de objeções, isso tem sido super chave na PUC. A gente sempre faz uma pesquisa no final dos encontros, onde a gente pergunta como é que foi a eficácia, como é que foi a transparência, como é que foi a facilitação e como é que foi o seu estado de presença como participante. Super simples. 0 a 10, como é que foi cada uma dessas coisas? Desde o começo, o que mais cresceu foi transparência. Então as pessoas entendem agora por que as coisas são decididas e como são decididas. Esse foi o principal ponto da história. Ainda existe uma resistência na implementação de papel. Então, apesar deles usarem a ferramenta Roller Spirits, quando você fala vamos descrever os papéis, ainda tem um pushback muito grande de parar para realmente escrever um papel. E esse, ao meu ver, conversa muito com o ponto seguinte, que é exatamente, ao meu ver, porque existe uma resistência de se desenhar o papel, existem poucas tensões de governança, principalmente relacionadas a outros papéis. Então, vem tensões do tipo, eu queria sugerir que a minha área agora fosse responsável por isso, ou eu queria fazer uma mudança de acordo. Mas dificilmente ainda vem tensões de, olha, eu acho que em marketing deveria ser criado um papel com isso, ou eu acho que marketing deveria ter a seguinte responsabilidade. Essas tensões de governança em outras áreas ainda são poucas, e a gente tem fomentado mais. Pessoal, that's it. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que praticamente estourou o tempo. Eu sei que foi muita coisa. Eu sei que eu falei que podia fazer perguntas no meio, mas não deixei ninguém fazer pergunta nenhuma até agora. Então, é isso. Nossa, eu amei. Muito, muito, muito obrigada. Muito legal, Armando. Sério, eu tô com pena que não tem mais pessoas aqui assistindo esse encontro. Que bom que tá gravado, assim. Mas não quero tomar aqui a fala. Quero ver aí se já tem alguém com uma pergunta quente fervendo que já quer fazer para Armando. Gente, o nosso encontro é até às 8h30, mas pelo menos por mim, fico mais tempo aqui para ouvir aqui um pouco mais do Armando, né? E aí, quem quer começar? O Pedro tinha erguido a mão, Pedro? Não? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Armando, super obrigado pelo compartilhamento. Você foi super didático, objetivo, e detalhado ao mesmo tempo. Muito bacana isso. A minha questão que eu queria só perguntar é se você se recorda se houve alguma situação de entropia nesse processo todo, e se apareceu, como é que vocês fizeram para gerenciar isso? Se é que eu entendi direito o que você está sugerindo como entropia, aquelas coisas estranhas, para mim, são resultados de entropia, né? Ou seja, a essa resposta história ao de caos, que né? É o caos interno gerado nas pessoas que dá aquela. de você falar, está implementado o círculo. Daqui a pouco você diz, então, nesse círculo só pode trazer tensão se está associado ao papel. Isso. Da onde tiraram isso? Ou, sabe, não, você não pode trazer uma tensão que não tem a ver com o seu papel. Por que você não pode? Então, ao meu ver, e essas coisas é um caos para você achar, sabia? Porque isso quando aparece como se fosse verdade, né? Então, só quem escuta e conhece que fala, da onde vocês tiraram um negócio desse? E é Porque, assim, pipoca, né? Faz pof. você tem que voltar lá de vez em quando para entender o que está acontecendo. Tá? Vou te dar um outro exemplo que não é entropia, mas é um negócio meio louco. O círculo de governança da PUC, como eu falei, é o ciclo de gestão, onde estão os diretores com todas as áreas de baixo. De vez em quando, para você trazer uma atenção, a explicação da atenção demora meia hora. Vou te dar um exemplo muito bobo, que é real.
foi trazida uma atenção de dizer o seguinte: em cada escola, a gente quer criar um papel de uma pessoa de marketing, que vai trabalhar com a escola. Só que para fazer isso, a proposta, quem trouxe a proposta foi a diretora de marketing, ela teve que explicar o que marketing faz ou não faz, e o que essa pessoa poderia fazer. E não é uma explicação de 3 minutos que você faz explicando um negócio desse. A gente não tem Então, um assim, alfabeto, um vocabulário emocional mesmo para identificar. entendeu? Então, assim, são muito longas de vez em quando as reuniões, e eles tomam muito cuidado com como é que você faz para não ficar chato o negócio, né? Para a reunião, sabe, não se perder de tanta explicação. Esse foi um desafio. Mas, assim, te digo, o pessoal tem gostado. Eu acho que essa é a grande coisa interessante. Sim. E aquele ponto-chave: não voa se não tiver o buy-in de cima. Para mim, o fato primeiro, do vice-reitor ter sido sponsor e do comitê executivo ter implementado, porque a hora que o comitê executivo implementou, por mais que a pessoa seja contra um diretor dali, ele vive aquilo. Então, a hora que chega na linha, ele sabe do que estão falando. Se alguém de baixo vier experimentar, ou se ele ou ela quiser experimentar, sabe do que estão falando. Então, assim, o linguajar começa a existir na universidade. As pessoas sabem do que eu estou falando, entendeu? Isso foi chave. Nesse cliente que eu comentei para vocês da startup que eu trabalhei, agora pensando, é até engraçado, o último círculo a rodar e rodou meia boca foi exatamente o de cima. Começou por baixo, mas o de cima mesmo não implementava, entendeu? Então, talvez até essa parte do pushback veio do grupo de cima, né? Nessa outra empresa que eu tinha implementado autogestão antes. Obrigado, obrigado. Eu acho que vocês vão acabar influenciando a Cúria toda e até Roma. Não, é legal. Essa história, a gente chegou na FTD, como eu falei, por causa disso. Na verdade, olha que louco. O CEO do Grupo Marista, ele participa das reuniões do Círculo da PUC de vez em quando. E ele virou para o CEO da FTD e falou: sabe o que vocês estão precisando aqui? Autogestão. Chama o pessoal da Chip para conversar com vocês. E aí que a gente foi conversar com eles. Não vou falar nada. Ai, obrigada, Armando. Foi muito legal. Foi uma aula, né, de implementação, de consultoria, tudo. Muito bacana. Ressoa bastante também com a forma como eu atuo. Apesar de não usar, né, a meta integral, mas usar uma perspectiva regenerativa, que também traz muita coisa, e na oficina da imersão desse ano, a gente trabalhou justamente o tema da complexidade, outro Sikinevan também, foi assim, muito parecido com o que você trouxe, muito legal, acho muito importante essa perspectiva, né, de desenvolver essas capacidades, né, de leitura do campo, enfim, tudo isso. Eu tenho duas perguntas, uma bem de entendimento mesmo, que você mencionou os 7 princípios, né? Eu queria entender se são 7 princípios da sociocracia, e são, né? E, e a outra coisa, porque você falou que você usa O2, né? E aí eu fiquei na dúvida se esses 7 princípios seria da sociocracia ou se a O2 também tem 7 princípios. E a outra pergunta é se vocês trabalharam algum tipo de indicador para acompanhar, né, a implementação. Boas perguntas. Sim, são os 7 princípios da sociocracia. A gente diz que são da sociocracia. A gente usa até o simbolinho lá do S3 no meio, né, do A3.0 e os 7 princípios. Porque o ponto que eu digo é que, independente da forma que você vai implementar, o conceito é o mesmo. Aqueles 7 princípios têm que estar por trás. E eu acho ele super chave para as pessoas entenderem. Sabe? Várias coisas ali, né? Todo o negócio da melhora contínua, o conceito do empirismo, o conceito da eficácia e não da eficiência. Tem um monte de ponto-chave ali para mim que é importante. E a gente mostra exatamente aquilo e fala que mais importante do que entender a metodologia é entender e seguir esses 7 princípios por trás. E a parte da medição, eles estão implementando agora esse ano. A gente estava até conversando com o pessoal da área de GPIC, né, que é Pessoas e Cultura, porque eles querem medir o que eles chamam de estado de maturidade dos círculos. Olha só a história, né? Toda medição é muito perigosa, né? E aí, eu perguntei, como é que vocês vão medir, né, a maturidade do círculo? A gente vai perguntar se o círculo, sei lá, se tem a agenda, se tem as tensões, se está usando a ferramenta do Roller Spirit, por aí vai. E aí eu comecei a dar algumas sugestões de outras coisas no grupo. Tipo assim, eu acho que seria interessante olhar da quantidade de tensões, quantas são só de compartilhamento. Ou da quantidade de tensões, quantas são tensões operacionais e tensões de governança. São simplesmente pedidos que poderiam ter acontecido fora, ou a gente está efetivamente usando o círculo para inovar e para experimentar coisas novas. Então, vamos
ver, não saiu ainda, mas vai ter essa implementação. Até agora, a única coisa que eles estavam olhando era a quantidade de pessoas que já tinham feito o treinamento. Ponto. E agora eles estão começando a ver a maturidade dos círculos implementados. Então vai começar com esse índice novo. Vamos ver o que vai sair. Então, Armando, uma pergunta bem específica. Cara, uma das coisas que eu mais gostei foi o slide das bizarrices que apareceram, assim, sabe? Que é uma coisa que acontece e a gente esquece de anotar e, sabe, de dar luz para isso. E adorei isso, muito bom, assim. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem específica, que tu falou que uma das coisas que foram importantes foram que as tensões vinham com endereçamento. Eu queria que tu falasse um pouco mais disso, de endereçamento do quê? Do papel? O que que é, assim? o conceito, assim, tem dois princípios das tensões, né? Toda tensão é pessoal e toda tensão vem com pedido de endereçamento. Ou seja, você não traz só o que está doendo ou onde é que Tá, você uma gostaria de proposta, mexer, então. Mas não mas a precisa ser. proposta, que vocês chamam de proposta, né? Exatamente. Sim. Mas parece besteira, mas pegar uma reunião, normalmente reunião o pessoal adora, quem vem do mundo corporativo, fica naquele reme que você, né, reunião para discutir o que saiu da reunião, porque não saiu a reunião. Não, assim, tem endereçamento ou não tem endereçamento? O outro ponto que a gente trabalha muito com eles é que nem toda reunião é uma reunião de círculo. Porque, assim, o círculo é para deliberar. Então não tem mais reunião de planejamento? Tem reunião de planejamento, mas é uma reunião de planejamento. É outra coisa, você vai usar outras ferramentas, outra metodologia e você vai fazer o planejamento. Não, continua existindo. Só não vamos misturar as duas coisas. De vez em quando o pessoal traz tensão e quer tentar encontrar a solução da tensão na reunião. Não vai rolar. Você quer fazer uma rodada de reações para escutar, para depois você pensar melhor como é que você monta uma proposta? Tudo bem. Mas não é aqui que a gente vai criar a proposta, entendeu? E isso é a magia, para mim, isso é a magia das reuniões autogeridas e de uma reunião bem facilitada. Ouve as reações, ok, coleta isso, traz numa próxima reunião uma nova proposta, reestruturação da proposta, né? Acho, enfim, isso incrível. Mas legal, eu não estava entendendo, eu achei que era uma outra coisa do que a gente já vivia na brasileira, mas realmente, porque quando a pessoa traz a proposta, ela se engaja mais com a história também, porque às vezes o endereçamento nem consegue. Tem vezes que a gente escreve intenção que é tipo, cara, o endereçamento é só preciso ouvir vocês e depois eu vou ver o que eu faço com isso, né? Mas já saber o que precisa, o que você está pedindo, né? Não só chorar as pitangas, é bom. Isso que você falou agora é aquilo que eu falei, que a gente faz muito, principalmente quando ela está no modelo de comando e controle. Ou seja, o chefe, né, não está se sentindo confortável ainda de delegar o poder, faz rodada de reações. Coloca para as pessoas o que você está pensando, por que você está pensando, e que você gostaria de escutar o que elas pensam sobre isso. E se isso fosse implementado, alguém teria uma objeção. Porque como você não oficialmente não vai aprovar na reunião, mas teriam objeções, qual seria a objeção? E o que essa pessoa precisaria para não objetar? Porque na PUC acontecia muito isso. O pessoal tomava decisão, a hora que implementava, as escolas reclamavam, só puta, nada funciona, só mete o cacete. E a hora que você traz para a reunião e a gente discutiu junto, acabou, meu. Você entendeu por que isso foi decidido? Não vem com bullshit agora dizer que não concordo. Meu, era lá que era para dizer. Por que você não disse? Entendeu? A hora que você cria esse conceito que as pessoas realmente se sentem convidadas a trazer o que pensam, é super, super potente. É isso, pessoal. Eu amei que esse negócio que, tipo, cara, em breve PUC inteira autogerida, assim, eu tô amando essa expansão, cada ano mais uma, sabe? Eu tenho muita dúvida como vai funcionar, porque assim, e também é um tema talvez para um dia de um próximo encontro de outra pessoa para falar do assunto, que eu não sou um expert. Eu sei que existe um desafio muito grande de comunicação entre círculos, quando você começa a colocar círculo demais, entendeu? Então eu tenho uma dúvida razoável de como é que aconteceria se tombasse 100%. Vou dar outro exemplo que a gente não tem na PUC, não tem elo interno. Por que não tem ela interna? Porque a reunião da diretoria já tem 23, meu. Se cada um agora vai vir com 2, no 46, aí não funciona mesmo. Então não tem ela interno. Mas lembra que eu falei para vocês a história das pautas? Olha que negócio maluco que eles inventaram. Eles, para poder organizar, porque isso é outra coisa, né? Lembra que é uma organização mais estruturada, né? Mais tradicional, numa reunião grande. As tensões não emergem na reunião, elas são trazidas antes. Então você tem até tal dia para trazer para secretário e facilitador as tensões que você tem. Aí foi criado um grupinho que é composto do facilitador, do secretário,
do elo externo, porque o elo externo, porque o elo externo traz as prioridades de dentro para fora, o que é mais importante olhar, e eles nomearam um elo interno para participar dessa reunião. Olha a sacada. Para ajudar a definir as pautas que vão estar na reunião. Então, o que é mais importante, o que a gente vê primeiro, o que a gente não... Não é a ordem necessariamente cronológica, mas esse colegiado de 4, de novo, pode não ser totalmente sociocrático, mas é melhor do que era antigamente, que mais ou menos põe a ordem ali do que é que a gente vai, o que trouxeram, quais são os elementos, o que vai ter compartilhamento e por aí vai. Entendeu? Eu achei interessante o conceito de nomear um elo interno para participar desse grupo, entendeu? Porque é alguém que o grupo elegeu, dizendo, sei lá, se esses 3 estão realmente sendo imparciais. Tem alguém que nós vamos eleger que vai nos representar para garantir, né, que a coisa está imparcial. É interessante isso. É um grupo para definir quais são as tensões que vão ser levadas, é isso? Porque todo mundo manda. O que vai ter? Na reunião que vem vai rolar o quê? Quais são do que veio? A primeira vez a gente achou que ia ter 1 milhão de tensões. Pra você ter ideia, a gente gastou o maior tempo com o vice-reitor pensando, hora que aparecerem 40 tensões, como é que a gente faz? Né? Porque também tem todo um conceito, se todo mundo é igual, quem diz que a tensão da Bel é mais importante que a da Nara ou a da Nara é mais importante que a da Bel? Só elas que sabem, não sou eu que vou definir, ninguém pode definir. A não ser que você tenha um critério publicado de como é que você prioriza tensões que todo mundo concordou e está acordado. Caso contrário, não tem. Entendeu? Mas não aconteceu. Nas primeiras reuniões só tinham tensões que o vice-reitor trazia. O time não se sentia confortável ainda para trazer tensões. Isso como eu falei, maturidade, né? Isso também tem a ver com a maturidade do círculo. Isso também é um indicador e legal. muita tensão de compartilhamento. Então, nessa história que começou esse negócio de botar pelo menos controle de tempo e tensão de compartilhamento, porque é o palco, é a oportunidade. Né? Mesmo rodada de reações, tem que ter tempo para rodada de reações. Porque rodada de reações de 23 pessoas, 1 minuto por pessoa, meia hora. Meu Deus. E é aquele momento de glória para poder falar. Então, peraí, realmente precisa repetir o que o outro falou? Se você não tem mais nada a acrescentar, ou vamos incentivar as pessoas para... Mas, de novo, aí que vai a sutileza, né? Você precisa tomar cuidado, porque quem já não fala, se você ainda der um espaço desse, é que a pessoa não fala mesmo. Então, como é que eu faço aquela pessoa que não fala falar? Né? Esse ponto, esse equilíbrio entre escutar e garantir que eu não está sendo ali aquela fala, né, de palanque, né? Eu falo a mesma coisa, Armando, eu percebo muito, pelo menos na brasileira, uma dificuldade da gente fazer reuniões que não são essas estruturadas, né, para processar atenção de governança operacional. Quando não é quando é uma reunião de planejamento ou só um alinhamento específico de trabalho e tal, de definições de fluxo de processo, cara, a gente trava. Porque a gente está tão viciada na estrutura da reunião autogerida, que é tão organizada, com tantas bordas, e quando sai essa borda, a gente fica, cara, como é que faz, assim, sabe? Claro que aí, daí, por exemplo, agora a gente criou os grupos de trabalho, que são, por exemplo, a gente está criando agora o grupo de trabalho de ciclo de vida do produto, porque não faria sentido, a gente criou o círculo e desfez o círculo porque a gente entendeu que os papéis já existem nos outros círculos. Então, é um grupo de trabalho, né, com papéis de cada círculo, assim. E aí a gente teve que estruturar como vão ser. Então, a gente entendeu que a facilitadora dos grupos de trabalho, ela precisa ter um mínimo de conhecimento de outros tipos de facilitação, como as ágeis, por exemplo, né? E essa questão de comunicação entre os círculos também é uma coisa que pega, porque a gente tem o círculo geral e as reuniões de círculo individuais. E agora a gente criou as reuniões entre círculos, que isso não tem sociocracia, não tem. A gente inventou na sambacracia isso. A Nara arrepia os cabelos quando a gente faz essas coisas. Mas a gente está inventando o nosso jeito, porque precisa criar acordo entre os círculos. Então, por exemplo, comercial deita e rola em cima de logística, deita e rola em cima de criação. E cadê os acordos? Onde são criados esses acordos? Mas não faz sentido levar para uma reunião de círculo geral com vários outros círculos vendo, sendo que é um assunto muito específico de 2 círculos. Então, agora a gente está colocando no meta-acordo como funcionam as reuniões entre círculos para essas comunicações acontecerem também. Enfim. Uma outra coisa que aconteceu na PUC, que acontece de vez em quando, é o pessoal vir me procurar e falar, Armando, a gente quer implementar um círculo de 3 pontinhos, e aí você descobrir que não é um círculo. Vou te dar um exemplo. Eles têm uma frente que chama PUC Acolhe. Eles falam, a gente quer criar um ciclo do PUC Acolhe. Aí eu falei, o que é o PUC Acolhe e o que vocês querem fazer? Não, a gente tem diversas áreas que lidam com os alunos e a gente queria fazer um compartilhamento de melhores práticas do que é feito para cuidar do aluno. Vocês vão deliberar alguma coisa? Não, a gente não vai deliberar nada. Eu falei, gente, então não é um círculo. Vocês vão fazer uma conversa, não tem nada errado, não é um pecado no seu círculo, mas vocês vão ter um grupo onde vocês vão fazer um compartilhamento de melhores práticas e está tudo bem. E é isso que vai ser.
ter um facilitador ajuda, ter uma estrutura também ajuda, tem mil coisas que ajudam, mas não é deliberativo, não tem que ir, né? Por aí vai. A gente fica meio viciado na estrutura, sabe? E Hum. daí tem um pouco de dificuldade de olhar para fora, porque é tão boa a estrutura, mas que ela não contempla tudo, assim. Então precisa ter outros tipos de ferramenta, assim. Enfim. E aí, Bueno, gente, mais pessoal, alguém? super obrigado. Fico à disposição, como eu falei, se alguém tiver qualquer dúvida depois, que tiver aqui ou que está assistindo a gravação depois e quiser perguntar qualquer coisa, já deu para perceber que eu adoro o tema, né? Então, super, qualquer coisa que quiserem, mega troco. Posso fazer uma perguntinha pessoal rápida? Pode, lógico. A minha área de especialização nos últimos 10 anos é interculturalidade. E um dos pesquisadores é o Hofstede, que ele se baseou na experiência dele na IBM. Ele começou o projeto na IBM. Você tem conhecimento disso, pela tua experiência lá dentro, não? Não. Porque o conceito dele das 6 dimensões da cultura de cada país ou nação, ele desenvolveu dentro da IBM. Por isso que eu queria saber se você operou com isso lá. Não. Para ser bem sincero, é engraçado isso. A única vez que eu tive um treinamento de comportamento humano na IBM, de novo, super honro, né? Os 30 anos que eu passei lá dentro, se hoje em dia eu posso estar me divertindo como consultor, é porque eu consegui, nesses 30 anos, construir um patrimônio. Mas, assim, o único treinamento, eu brinco com as pessoas, era assim, você não tá legal, a gente super respeita, vai para casa, quando estiver melhor, você volta. Não vamos misturar o Armando Pessoa com o Armando Trabalhador. Mas o único treinamento que eu tive nos 30 anos de comportamento humano foi cultural. Quando a gente voltou a ser América Latina, a gente teve um treinamento para entender por que é que o mexicano vai te dizer sim, mas não é sim, Foi por que isso, é foi que o isso que o americano Hofstede vai... fez. Foi isso que ele fez. Foi a única coisa que a gente teve, isso teve. Legal, obrigado. Então tá, gente. Vou pedir só para cada um falar como tá saindo, só uma palavra bem rapidinho, assim, como que a gente já passou do tempo, mas acho que é legal, vou puxar. Eu saio muito grata por essa troca. Queria falar mais, mas é isso. Você, Eli. Escolheu a mesma palavra que eu. Estou bem agradecida, adorei o papo. Obrigada, viu, Armando? E obrigada a todo mundo aqui compartilhar. Estou saindo melhor do que eu entrei, só para variar. E você, Pedro? Eu saio admirado. Estou assim com uma profunda admiração aí pelo trabalho que o Armando fez, com a coragem de abrir esse caminho numa empresa grande, né? Então, assim, baita admiração, parabéns mesmo. Fico muito feliz de ver. Nara? Ai, eu também saio muito admirada, muito Legal. grata, contente, assim, eu sinto que acho que o meu desejo é por mais encontros assim, e que a gente possa ter esse momento final também com mais trocas, né? Que dá vontade de ficar aqui na conversa e falando, mas isso, mas e aquilo outro, né? E dar ideias e também receber ideias, né? Das implementações que a gente está fazendo. Então, achei muito, muito legal. Acho muito desafiador fazer isso dentro de uma estrutura super rígida, né? Então, acho que nunca vai ser 100% autogerido, né? Acho que é um pouco como ela na CPI Tegos, né? Que tem a hierarquia por trás da autogestão, né? São duas estruturas que convivem ali, né? Então, a minha sensação que fica é um pouco isso, né? Desses experimentos, que legal, né? De estar fazendo isso num grupo tão grande, e ao mesmo tempo essa sensação de que é, é algo mais híbrido, né? E muito, muito grata pela sua generosidade. É isso, Armando, obrigada. E você, Walter? Bom, de novo, obrigado. A Armando e todo mundo também que participou, que organizou. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, de eu estar aqui também. Eu estou completamente contemplado. Eu estava com a expectativa alta e você superou minha expectativa. Muito obrigado mesmo, Amandão. E o que eu posso complementar o que a Nara falou, só que é muito legal você falar e ver que a PUC está sabendo que está em boas mãos. Né, o pessoal, o que você fala, você transmite isso, que o pessoal se entregou em você, para vocês, e vocês estão operando ali
da melhor forma, com o melhor de cada um. Isso está patente na tua fala. Então, parabéns também pelo que vocês estão fazendo lá. Eu também saio super bem. Eu tinha chegado cansado, como eu falei no check-in ali, sempre porque essa hora minha bateria já está terminando. Mas foi muito gostoso, e foi muito gostoso todo o processo, né? O montar algo pensando, isso aqui será que para de pé? Será que isso aqui vai fazer sentido para ele? Será que essa ordem é uma ordem que faz sentido? Como é que eu misturo esses elementos? Então, também, muita gratidão de escutar o feedback de vocês, de ver que, de alguma forma, a maneira que eu montei a coisa para vocês fez sentido. É muito gostoso esse carinho todo. Super obrigado. Uhul! Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa Até a noite, próxima. pessoal. Tchau, tchau.